Seguindo aqui, acho que pegando o gancho um pouco do que a Bianca comentou, Bianca, do Iclay Innovation, realmente é muito interessante a iniciativa, porque fomenta, né, dentre, né, os diversos projetos das cidades, tu pensar com foco, né, na sustentabilidade, inovação, resolver o desafio, né, urbano, processo de crescimento, inclusive o Iclay Innovation, dia 24, tá aqui o Rodrigo, tá a Rovana, minha diretora de Política e Sustentabilidade, dia 26, na 26, em Porto Alegre, na Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai ter mais uma etapa, né, do Iclay Innovation, pensando em soluções sustentáveis, inteligentes, tecnológicas. E nessa linha, eu acho muito interessante e necessário, que eu sinto talvez um pouco de falta, que vamos ver se a gente consegue trabalhar nesse Iclay Innovation, ou outros, eventualmente, que se tenham, de a gente ter uma plataforma de mensuração das iniciativas. Né? Porque a gente lançou aqui na COP, as iniciativas, como é que elas se correlacionam com o inventário, como é que elas se correlacionam, entendeu, com as ações. Mas, efetivamente, eu sinto que talvez a gente está um pouco atrasado do ponto de vista tecnológico. Eu acho que hoje tem tanta coisa. Aqui do lado tem o stand do Reino Unido. Eu vejo, já assisti uma palestra do Google ali. Eu digo, o Google eles vão resolver tudo, entendeu? Né? Absolutamente tem tudo ali. Mas que tu consiga, vamos dizer assim, mensurar cada uma das iniciativas para tu ter o envolvimento efetivamente da sociedade, porque uma coisa, né, nós, poder público, desenvolvermos iniciativas, é saudável, é salutar, mas se tu quer ter uma assertividade em todo o processo, tu tem que envolver toda a sociedade, e para eles se envolverem, a gente tem que dar visibilidade, do ponto de vista tem que ser facilitado, tem que ter um aplicativo, tem que poder enxergar efetivamente o que está aquela ação, o que ela está impactando na redução de emissões, né, da cidade. Eu acho que esse é o ponto, que tu tem que caminhar sempre no sentido de adaptar, preparar a cidade, mas ao mesmo tempo tu tem que segurar as emissões, reduzir elas, mitigar elas, porque senão tende a piorar o processo. Então, a gente chegou a lançar, né, da ordem de início aqui na COP, uma plataforma de mensuração das nossas metas, né? Temos o plano de ação, as diversas iniciativas de andamento e as metas, vamos dizer assim, para a gente chegar lá em 2050 com as emissões zeradas. Mas não é ainda a plataforma que eu gostaria de enxergar e que deveria ser, né, compartilhada com todas as cidades, efetivamente para tu não precisar ser refém de a cada tempo em tempo tem que ir lá fazer um inventário de gases, um relatório de 300 páginas, entendeu? Entregar para a população quais são as fontes emissoras. Tu tem que ter isso mais presente, né, na cidade. É o meu sonho. Eu e a Rovana estamos há tempo nessa luta aí, tentando alcançar e enxergar se alguma cidade tem algo semelhante que a gente possa implementar lá em Porto Alegre. Joia. Bom, vou pegar a carona na fala da Marissa. Sobre esse programa da FAPESP, né, dos Centros de Ciência para o Desenvolvimento. Então, acho que um exemplo interessante, né, dessa conciliação de diversos atores da sociedade, né, como isso pode levar à inovação e acelerar a implementação dessas tecnologias, né? Então, nessa última chamada do CCD FAPESP também, o IPT teve aprovação, está sediando o CCD Cidades Carbono Neutro, né, que é então uma iniciativa fomentada pela FAPESP, mas em parceria com outras instituições de ciência e tecnologia, como o CEMADEM, por exemplo, né, nível federal, universidades como USP, Unifesp, e também universidades institutos do exterior, como o Fraunhofer, órgãos do governo, como prefeituras, onde vão ser implementados projetos piloto, né, São José dos Campos, Santos, Sorocaba, empresas privadas, né, também entrando com aporte de recursos financeiros, e organizações, né, não governamentais, sociedade civil. O Iclay é nosso parceiro, né? Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, órgãos setoriais, enfim, né? Então, tem bem essa pegada, né, de desenvolver essas soluções para a resiliência
climática, né, das cidades, das infraestrutura, das pessoas, né? Então, também visando potencializar essa transferência de conhecimento, né, e os recursos, tanto públicos, econômicos das ICTs, como também da iniciativa privada, formando esse montante que permite a operacionalização e é o start, né, o start da implementação. Então, nesse CCD, a gente vai trabalhar com 3 perspectivas principais, né, do desenvolvimento das tecnologias, das soluções baseadas na natureza, para aumentar essa resiliência do meio urbano, né? Então, focando em captura e mitigação de gases de efeito estufa, com bastante enfoque no CO2 e metano, né? Monitorar a eficiência dos serviços e dos processos de mitigação nas cidades por meio da tecnologia, utilizando sensores, utilizando inteligência artificial, gêmeos digitais, computação verde, com data centers, enfim, big data, né? E também uma outra frente para estimular a transferência, a disseminação do conhecimento e dessa tecnologia, né? Construindo redes potencializadoras, né? Bem como auxiliando na formulação das políticas públicas, né? Programas de capacitação para órgãos públicos, enfim, programas EAD, etc. Né? Então, dentro dessa perspectiva, foram elencados 5 eixos temáticos primordiais, né? Que é justamente o do desenvolvimento urbano sustentável, das edificações e construção civil, porque, então, os parceiros da construção civil também são fundamentais, trazendo soluções construtivas aí de baixo carbono, captura de carbono em cimento, por exemplo, soluções bastante interessantes. Infraestrutura e mobilidade urbana, né? Você tem, por exemplo, os pavimentos de baixo carbono, utilizando economia circular, reaproveitamento de materiais na pavimentação. Energias renováveis também, né, Marissa? A Marissa falou da energia solar, mas a gente também vai estudar bastante a questão da valorização de resíduos e utilizar o biogás proveniente dos aterros sanitários para produzir, por exemplo, o biometano, né, gerar energia. E também na frente de saneamento básico, né, então visando a mitigação dessas emissões. Então, são várias frentes, né, que com essas parcerias o CCD iniciou há pouco tempo. A gente espera que em breve tenha ótimos resultados aí, né, e que essa iniciativa possa então, né, servir como também um espelho, ser replicada, né, em outros contextos, outros países, enfim, aumentar as parcerias, né? Acho que é bem legal. Bom, acho que fica evidente aqui pelas contribuições que a gente está falando de inovação e tecnologia, não só num sentido tecnologia hard tech, né, sei lá, o hardware no qual a cidade opera, mas também tecnologias sociais, tecnologias de capital social, de capacitação e por aí vai, de governança, né? Então, essa visão holística sobre o que é inovação e tecnologia, acho que é algo que tá evidente aqui na conversa. E outra coisa que me saltou aos olhos aqui também é que a gente está falando muito de trabalho em rede e um trabalho de articulação de diferentes tipos de atores e setores, que é justamente o tipo de articulação necessária para desenvolver soluções complexas, para encarar problemas complexos, né? Então, acho que o CCD é um bom exemplo de um projeto que traz atores de setores diferentes, traz um consórcio, inclusive, de empresas privadas, um consórcio de governo, para que você tenha uma redução de risco nesse processo de inovação, que no Brasil, pelo menos, não sei como é em outros países de vocês aqui na plateia, mas no Brasil é muito difícil conseguir recurso para inovação hard tech ou inovação mais disruptiva, justamente porque o risco no país é muito alto para esse tipo de investimento. Então, essa lógica de consórcio, ela pode realmente fazer acontecer uma inovação que não aconteceria com apenas um parceiro, né? Essa inovação pré-competitiva, ela acaba habilitando coisas bem interessantes. Então, eu queria deixar para vocês uma última pergunta,
como que vocês veem, quais são os principais desafios para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, e aqui entendendo soluções tecnológicas desde governança até sistemas de produção de hidrogênio, assim, do mais soft para o mais hard tech. Quais vocês veem que são os principais desafios para a criação dessas soluções tecnológicas em políticas públicas e como as redes, tanto nacionais quanto internacionais, podem apoiar nesse desenvolvimento? Bom, são muitos os desafios, mas eu acho que o principal de todos é a fragmentação, sabe? Se eu pudesse dizer um. O Germano trouxe um ponto muito sensível, que é o sonho, né, e a vontade de ter dados mais concretos. É muito difícil mensurar o impacto de política pública. E vocês sabem disso muito bem, vocês também. Então, assim, a gente pode criar o projeto mais legal, mais ambicioso, com metas, e a gente pode implementar e fazer um relatório do início ao fim. A gente não consegue ainda ver, assim, né, sentir, tocar, enumerar na ponta, na qualidade de vida do cidadão, assim, da forma como a gente precisa o impacto desses projetos. E aí, quando eu falo que o principal desafio é a fragmentação, é porque vou pegar um panorama de 4 anos, a COP de Glasgow, 4 anos atrás, na Escócia, foi a COP da ambição. Desde Paris, né, a gente lançou o Acordo de Paris e depois cada COP teve o seu tema principal, mas eu lembro que a de Glasgow foi a COP da ambição. Foi a COP que a gente estava discutindo que não dava para ter, das coisas como estavam, a gente não ia conseguir atingir 1,5 graus de jeito nenhum e que a gente precisava subir a régua. E foi ótima a COP da ambição. Só que depois da COP da ambição, precisa vir a COP e as conferências regionais e os projetos e a análise de dados, tudo focado em implementação. A gente continua criando muitos mecanismos, sabe? A gente continua criando muitos compromissos, mecanismos, projetos, engenharias. Claro que isso tudo é muito importante e relevante num sentido de sensibilização, né? Assim, a gente está aqui só entre iniciados e tudo que é criado e gera um momento tem relevância. Mas eu acho que a fragmentação de cada um estar fazendo, sabe, o seu para casa sozinho, é um desafio, porque a gente poderia estar fazendo muitos para casas juntos. E a informação, quer dizer, dados informam decisões. Então, por que a gente não pega o que já tem, e aí eu falo a oportunidade, tanto da parte da sociedade civil, em parceria com as prefeituras e os governos estaduais, em parceria com a academia, enfim, por que a gente não pega todos esses compromissos que a gente já tem e a gente não começa a olhar para eles fazendo uma análise um pouco mais estratégica de quais a gente vai até o fim, quais a gente vai implementar. Porque esses sim vão virar casos de sucesso em que a gente vai poder analisar de fato do início ao fim a implementação de uma política pública na área de sustentabilidade e a partir daí a gente começar a traduzir e transformar essa política pública em sucesso não só para uma cidade nem para um estado, mas também para vários outros. Então acho que para mim o principal desafio é esse. Eu vejo como eu disse mais de uma vez, o ICLEI é uma organização que ela é mobilizadora, ela é catalisadora. Eu vejo muita fragmentação, sabe? Muita gente falando da mesma coisa para públicos diferentes, só que cada um com um pouquinho de recurso aqui, cada um fazendo um pouquinho aqui, e eu vejo um potencial grande da gente se articular melhor, seja setorialmente, seja regionalmente, seja globalmente, mas para que a gente possa realmente sair da fase de projeção e de promessas e de novos compromissos, para a gente começar a realmente ter um compliance do que a gente um compliance de implementação daquilo que a gente já está fazendo. E acho que é só a partir daí que a gente vai conseguir realmente ver mais concretamente a transição que a gente precisa fazer e a implementação das NDCs, principalmente brasileiras. Bom, vamos lá. Eu acho que eu poderia resumir em 2 desafios, olhando para o ponto de vista aqui do nosso painel, inovação tecnológica e parcerias estratégicas. Eu acho que um está no campo do P&D, que é, de novo, recurso. E eu acho que a gente está encaminhando
de certa forma, corretamente, que é estabelecendo exatamente essas parcerias estratégicas, né? Reunindo esses atores, governo, instituições de ciência e tecnologia e setor privado. Eu acho que a gente tem que avançar cada vez mais, mas acho que isso já se mostrou, de certa forma, muito acertado e a gente precisa avançar mais. E eu acho que tem uma lacunazinha que é entre o que Bianca trouxe aqui, que é a implementação, que está ali entre a necessidade e a implementação. Então, já fiz o projeto, precisa implementar. Aí, acho que tem uma lacunazinha ali. Qual seja a assistência técnica a esses municípios e o financiamento. Então, exatamente o tema dessa COP é financiamento climático. Financiamento climático seja para mitigação, seja para adaptação. Em cada uma dessas duas esferas, que está ali exatamente entre o diagnóstico que a gente fez, as propostas, os caminhos a serem traçados e a implementação. Aqui, a mim me parece que os governos locais, às vezes, precisam mais de ajuda, que é exatamente tirar esse projeto do papel para poder implementar. Então, precisa aqui de uma assistência técnica. E, por vezes, precisa de um financiamento, seja ele a fundo perdido ou não. Em alguns casos, será necessário ser a fundo perdido e outros não. E também existe um modelo que a gente não pode fechar os olhos, que também tem se mostrado de efetividade, que são parcerias públicos-privadas. Então, o exemplo dos recentes, né, das recentes desastres climáticos lá no Carnaval de 2023 em São Paulo, né? Entregamos 705 unidades habitacionais no estado de São Paulo para essa população vulnerável que foi removida daqueles locais para um novo local num prazo de 10 meses. Isso não seria possível sem uma parceria público-privada. Então, essa celeridade com certeza se deu por conta dessa parceria público-privada. Então, existem diferentes tipos de modelo, né, que podem entregar essas soluções, que é chegar na fase de implementação. Eu acho que estão ali os municípios ávidos, né, por assistência técnica, financiamento. Às vezes é só mostrar o caminho das pedras. São diferentes níveis de maturidade. Acho que a gente precisa ter esse entendimento que não tem bala de prata, nem modelo certo ou errado. Existem modelos adequados para cada tipo de situação, para cada tipo de demanda. Indo nessa linha, eu acho que realmente são soluções, escalas e visões diferentes, né? Não existe realmente uma fórmula mágica que vai se implementar para todas as cidades. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Em Porto Alegre, né, sempre trazendo o exemplo concreto, a gente tem conseguido superar, vamos dizer assim, esses que a gente talvez até pouco atrás entendia que era um desafio, tirar, vamos dizer assim, a agenda climática da Secretaria do Meio Ambiente, né, propriamente, que às vezes tem isso, né? Fica muito restrito, a gente vem para a COP, o secretário fala para os convertidos, está tudo certo, mas a tu introduzir essa pauta efetivamente na sociedade, para ser uma agenda política dos candidatos, né, para estar nos planos de governo, para efetivamente para ir para as leis orçamentárias, agenda de implementação, tem que haver essa demanda da sociedade, né? Tem que haver, porque, né, senão os vereadores, os prefeitos, eles vão lá atender aquilo que a sua comunidade, seus eleitores demandaram. E que na maioria dos casos tu vai ver asfalto. Ao fim e ao cabo, se tu vai fazer... Lá a gente tem a figura do orçamento participativo, né? Vamos avaliar o que aquela comunidade quer. Asfalto. Quer saber drenagem? Imagina. Né? Então, a gente tem conseguido evoluir na agenda, acho que especialmente por ter vivido isso, né? Essa tragédia, uma tragédia... né, sem precedentes, como eu disse, os números são muito grandes e impacta na economia da cidade, do setor privado. Imagina, fechou o aeroporto, né, o custo mensal pelo não funcionamento dos equipamentos é mais de 3 bilhões de reais. Então foi de uma magnitude muito grande e, infelizmente,
né? É na dor que a gente evolui, mas a gente tem conseguido, especificamente em Porto Alegre. Que bom se a gente tivesse a oportunidade de compartilhar com as outras cidades, né? O quanto isso é pesado, né? O efeito, né, da mudança climática lá na prática mesmo, né? O quanto isso poderia ser prevenido, protegido, a cidade está mais preparada, né? Efetivamente, eu acho que a gente teria muito mais êxito e uma certa adesão, né, da sociedade como um todo, porque você vai ver, os municípios eles estão muito vinculados ali no dia a dia, na pauta concreta. E aí, falando um pouquinho, né, da necessidade de apoio técnico também, que a gente identifica como necessário, claro, pensando para a realidade de Porto Alegre. Também eu acho que esses organismos internacionais, os próprios bancos, eles teriam que dar um passo um pouco além daquela orientação de projeto, que efetivamente, para tu ter o gasto público, tu tem que ter projeto e orçamento, com base nas tabelas SINAP, tu tem que seguir a lei de licitações, tem uma série de regras, tem uma especificidade, entendeu? Então, se tivesse uma condição de desenvolver, de entregar meio quase que pronto, assim, claro, não existe uma solução pronta, mas assim, tu ir para dentro do território do município, te envolver, né, com aquele projeto, eu tenho convicção que a gente conseguiria fazer muito, muito, muito mais coisa, porque senão fica, às vezes, muito subjetiva, né? A pauta ali, sabe, da necessidade, faz um indicativo, mas assim, tu entrar, tu aprofundar, efetivamente, tu fazer uma planilha, SINAP, para tu efetivamente contratar aquela intervenção, aquela obra, aquela tecnologia, exige um esforço muito grande e que um conhecimento que a gente tem, né? Eu vejo que o mundo todo tem, mas falta avançar um pouquinho para chegar efetivamente na ponta lá na cidade. É uma intervenção bem rápida, só fazendo um complemento em cima da tua fala, né, dessa questão do desafio, do risco político, mas eu acredito que com essas parcerias, onde você envolve sociedade civil, envolve parcerias com a iniciativa privada, você consegue sustentar estruturas sólidas, né? E com capacidade de entrega de resultados aí que ficam talvez menos vulneráveis a trocas de governo, enfim, né? Então, só um pequeno complemento, mas muito obrigado. Bom, acho que fica patente aqui que a gente tem um desafio de construção de capacidade, né, nos governos locais para poder chegar na fase de pedir o recurso e implementar um projeto. Isso pode ser complementado com assistência técnica e tecnológica, até para saber o que talvez o município pode acessar, que tipo de tecnologia que é relevante naquele cenário. A gente tem uma realidade no Brasil em que mesmo metrópoles grandes têm dificuldade de ter no corpo técnico pessoas que lidam, por exemplo, com inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Eu trabalhei em gestão municipal também e sei que isso é um desafio mesmo para a cidade de São Paulo, né, que dirá para todos os tipos de município, nas várias realidades no Brasil e nos outros continentes também. Então a gente tem uma dificuldade que demanda suporte tecnológico e técnico que pode ser centralizado, num governo regional, num governo nacional, e também uma necessidade de criar canais de colaboração e canais de compartilhamento de informação, de dados, de boas práticas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que o ICLEI está fazendo de uma maneira muito interessante, que a gente tem a oportunidade de fazer nesse ambiente aqui da COP. Então, acho que, para fechar aqui o painel, que senão o pessoal vai expulsar a gente daqui a pouquinho, eu queria estender o convite a quem está aqui presente. A gente tem essa intenção, pelo menos da parte do IPT, imagino que os outros participantes aqui do painel também, de colaborar com outras cidades, com outros governos, para compartilhar essas boas práticas, para receber esses atores e criar esses canais de diálogo e de colaboração de soluções. Então, fica o convite. Acho que todo mundo que aqui estiver interessado em saber mais das soluções, estamos aqui. Acho que vale uma conversa depois desse painel. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a plateia por aqui, o pessoal do Pavilhão do Brasil pela oportunidade e desejar um bom final de COP. Quem sabe algo sai aqui dessa conversa que está rolando a todo vapor na plenária aqui do lado. Então, muito obrigado e boa tarde.